Olha, tem uma coisa que pouca gente vê quando olha de fora para alguém que sempre foi boa aluna, ou boa de prova, ou boa em Olimpíada, é o que acontece antes. O dia anterior, a véspera, os momentos antes da prova. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Seja bem-vindo a mais um episódio do Tenho Altas Habilidades, em que uma pessoa superdotada, eu, conto histórias de pessoas superdotadas. Essa história pode ter sido minha, pode ter sido sua, pode ter sido de alguma outra pessoa superdotada. E se você quiser contar a sua história, nos mande no tenhoaltashabilidades.com. Durante boa parte da minha infância, em especial ali a partir do Fundamental 2, eu tinha provas na escola que aconteciam sempre, semanalmente aos sábados. A semana era normal, aulas de segunda a sexta, rotina organizada, conteúdos avançando, mas chegava na sexta-feira, nossa, algo mudava em mim. Enquanto outras pessoas estavam pensando no fim de semana, eu entrava num modo muito específico, que era o modo véspera. Na sexta-feira, eu relia tudo, eu reestudava tudo, eu anotava tudo, eu pegava meus livros, meus cadernos, meus papéis, meus resumos, tudo que eu já tinha entendido, mesmo aquilo que eu dominava, que eu tinha total controle, eu relia, revisava, marcava, destacava, olhava, pesquisava, aprofundava. Eu pegava meus cadernos, meus livros, minhas anotações, eu criava mais resumos, e resumos dos resumos, e listas, e o que fosse que me ajudasse a me sentir segura em relação ao que eu soubesse. E na prática eu nunca me sentia segura em relação ao que eu sabia. Eu marcava livros com cores diferentes, eu criava símbolos, ícones. Se fosse história, tinha símbolo para povo, símbolo para lugar, símbolo para evento. Se fosse geografia, outra lógica. Se fosse para ciências, outra ainda. Enfim, minha mesa e a mesa da sala e a mesa do quarto do meu irmão e a mesa de todos os lados viravam assim espaços que eu ia ocupando porque tudo ia meio que se espalhando. O meu quarto virava quase que um espaço do Estúdio Ghibli. Vocês já viram o filme? Os filmes do Estúdio Ghibli? Aquelas cenas cheias de livros e coisas que são mais ou menos organizadas na desorganização? Isso era o meu quarto em véspera de prova. E no meio de tudo isso tinha o quê? Uma grande insegurança, porque eu chamava minha mãe, pedia para ela me perguntar tudo de novo, pedia para ela refazer as questões, para eu responder para ela 1, 2, 3 vezes. Se eu errava uma palavra, eu ficava muito nervosa e falava assim, nossa, mas eu sabia isso, como que eu não sei mais aquilo? E naquele momento, o meu medo de esquecer era muito maior do que a confiança em saber entender o que estava sendo falado. O curioso é que realmente não era falta de estudo. Nunca foi. Eu sempre estudei com calma, tranquilidade ao longo da semana. Eu prestava atenção, eu me envolvia nas aulas, eu fazia perguntas, eu lia, eu fazia as tarefas, os exercícios. Mas na véspera realmente parecia que todo o conhecimento que eu tinha precisava passar por uma última checagem emocional, quase como se eu precisasse provar para mim mesma que estava tudo ali dentro da minha caixola. E essa ansiedade não ficou só ali nessa parte do fim da infância, da adolescência, ela cresceu comigo, ainda até o ensino médio e, para ser sincero, até os dias de hoje, só que hoje eu tenho muita consciência do quanto às vezes eu estou me sobrecarregando. Mas enfim, no ensino médio eu comecei a participar das Olimpíadas de Química, de Física, de Matemática. O cenário mudou um pouco, a escola era outra, com outro esquema de provas, mas a sensação não, ela continuava a mesma. E as provas das Olimpíadas passaram a ser realmente as provas em que realmente a véspera e o dia da prova eram dias assim super intensos. Em especial porque as provas de Olimpíadas eram sábado à tarde. E no sábado de manhã eu ficava tão nervosa, mas tão nervosa, que era comum eu pedir para faltar aula. E minha mãe, claro, sabendo como eu era uma aluna super responsável e tal, deixava que eu faltasse a aula. Eu já acordava com o corpo tenso, eu tentava não pensar, eu dizia pra mim mesma, olha, não vou revisar nada, hoje eu vou relaxar, descansar, porque a prova é só de tarde. Mas, claro que eu não conseguia. Por algumas horas, eu até conseguia, assim, bem logo que acordasse, tomasse café da manhã, até conseguia. Mas depois, não tinha jeito. Eu acabava pegando todos os meus resumos. Lembra que eu falei como é que eu era ali no final da infância? Tudo de novo. Livros, cadernos, cores, esquemas, resumos, listas, gráficos, o que fosse, eu ia lá pegando e revisando. É como se uma porta se abrisse na minha cabeça com uma lista e começasse a passar em alta velocidade. E aquele assunto, e aquela fórmula, e aquela seção. E se cair justo aquilo que eu não revisei hoje,
hoje. E era terrível, gente, porque realmente eu ia lá e continuava, vou revisar só um pouquinho, só pra garantir, só mais esse assunto, só mais esse tópico. E isso, logicamente, fazia minha ansiedade aumentar, porque naquele instante eu percebia tudo aquilo que não daria tempo para revisar, porque é impossível revisar tudo na manhã antes de uma prova grande, com muitos assuntos, uma prova que caía todo o assunto de química visto até aquele momento na vida. É claro que não ia cair, ou todo o assunto de matemática e física, enfim, o que fosse o dia da Olimpíada. A sensação era, eu devia ter visto isso ontem, mas se eu tivesse visto no dia anterior, eu teria visto no dia anterior do anterior, e no dia anterior do anterior. Então sempre ia ter um momento em que eu ia dizer assim, nossa, eu devia ter começado a estudar isso intensamente há um mês atrás, mas há um mês atrás eu tinha começado a estudar já. Não é que eu deixei para a véspera de prova, é que realmente tudo tinha que acontecer de um jeito que eu teria que ter, 48 horas antes de uma prova dedicada só àquela prova, sem dormir, sem beber, sem comer, sem fazer nada. E obviamente isso é humanamente impossível, isso só pioraria todas as coisas. Mas enfim, isso era um ciclo que eu já conhecia desde a infância. Com o tempo, eu aprendi algumas estratégias para lidar com isso. Respiração, organização, limites. Aprendi, inclusive, que estudar demais na véspera não melhora o desempenho. Pelo contrário. Mas, como eu já disse, essa tendência nunca desapareceu assim completamente, não. Ela só ficou um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais silenciosa, um pouquinho menos intensa, mas ela existe ainda. Hoje, eu adulta, com muito mais ferramentas emocionais, cognitivas, eu sei reconhecer os sinais. Sei quando a ansiedade começa a querer tomar o controle, sei que preciso parar, respirar, voltar para o corpo. Mas se eu não estiver atenta, realmente volta toda essa ansiedade, esse desespero, essa respiração forte, rápida e esse convencimento de que eu sou uma farsa, de que eu, na verdade, não sei de nada, de que eu, na verdade, vou muito mal porque eu não sei o suficiente para me dar bem naquela prova. Essa história diz muito sobre superdotação. E um pouco também sobre esse sistema de avaliações que muitas vezes é meio que destruidor das almas das pessoas. Mas enfim, isso é outra história. Mas diz muito mais sobre superdotação. Porque muitas vezes o maior desafio não é o aprender. É lidar com a insegurança que nasce justamente do compromisso profundo com o aprender. Da vontade de fazer bem feito, do medo de falhar, do medo de não ter capacidade, de mostrar que não tem capacidade mesmo tendo, e do excesso de expectativa. Tem uma imagem muito equivocada de que pessoas com altas habilidades são sempre confiantes, tranquilas, seguras, mas assim, a realidade ela é bem mais complexa. A nossa mente, ela enxerga tantas possibilidades quanto riscos, e na verdade, os riscos podem dominar as possibilidades. Se a gente não tiver cuidado, isso vai pesar muito. As vésperas de prova, para mim, nunca foram só sobre o conteúdo, embora por muito tempo parecesse que fosse, viu? Foi sobre controle, foi sobre tentar acalmar uma mente que corre rápido demais, um coração que se importa demais. E hoje, olhando para trás, eu acolho essa versão de mim, essa criança, essa adolescente, para tentar que eu consiga cuidar de mim com um pouquinho mais de carinho, sabe? Aquela menina ansiosa, ela não era fraca, ela não era uma farsa, ela só era o quê? Comprometida, intensa, atenta. E aos poucos eu fui aprendendo que confiança também se constrói. Não só com estudo, mas com gentileza consigo mesma. E talvez essa seja a maior prova que a gente faz ao longo da vida. Sermos gentis com nós mesmos, tá bom? Então, muito obrigada por ter ouvido esse episódio e que a gente possa se encontrar no próximo. Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a SCA, Super Comunidade de Altas Habilidades. Lá, todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir se identificar, porque lá nós estamos disponibilizando questionários de autoavaliação que vão ajudá-lo a perceber a superdotação em você mesmo ou em quem você tem uma proximidade e gostaria que fosse identificado. Venha para a nossa comunidade. Mais informações no site www.tenhoaltasabilidades.com.br. Até a próxima!